Boa noite, amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Desejo que Deus os abençoe. Quero saudá-los com a paz do Senhor, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E antes de passarmos ao texto que nós vamos estar lendo, eu queria cumprimentar alguns irmãos, creio que nos visitam pela primeira vez. Que os irmãos e irmãs sejam bem-vindas, em nome do Senhor, que Deus abençoe. É um prazer poder contar com a presença dos queridos. Gostaríamos de lembrar também a igreja de que neste próximo sábado nós vamos ter nosso culto de ceia. Então você é convidado a estar participando do culto de ceia, especialmente aqueles que são membros da igreja, mas também os que não são membros, já são batizados, também podem participar, e você é nosso convidado para estar neste próximo sábado, às 20 horas, quando estaremos então realizando o nosso culto de ceia. Hoje nós estivemos lá na congregação do Tabuleiro, e no próximo sábado teremos aqui em Itajaí. Gostaria de agradecer os irmãos que se sensibilizaram com o pedido da oferta. Já estamos com um novo computador funcionando. Nós praticamente fechamos com o valor que nós necessitávamos. Nós ainda precisamos comprar o no-break, mas já estamos em condições. Nós estávamos com sérias dificuldades as últimas semanas, porque o nosso computador tinha estragado e a gente estava fazendo com o celular a transmissão, né? Então quero agradecer os irmãos que se prontificaram, se dispuseram, até pessoas fora da igreja que nos auxiliaram, nos ajudaram, sentiram no coração também de nos abençoar. Quero ler com vocês um texto que está na Bíblia Sagrada, em 1 Reis, capítulo de número 20, Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 13. Eis que um profeta se chegou ao rei Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste todo este grande exército? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas, para que conheças, que eu sou o Senhor. Disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor. O profeta falando: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse o profeta: tu. Então Acabe contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. O rei Ben-Hadad da Síria estava bebendo e embriagando-se nas tendas, no caso o rei do exército inimigo, né? Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhes deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens, quer dizer, o exército de Israel saiu, né, para nos encontrar. E o rei Ben-Hadad disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E o rei de Israel feriu os cavalos, os carros, feriu os sírios,
com grande estrago. Então o profeta, entendo eu que o mesmo profeta que já havia falado para ele, chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, prepara-te, né, e atenta e olha o que has de fazer, porque daqui 1 ano o rei da Síria subirá mais uma vez para lutar. Porque os servos do rei da Síria disseram para ele o seguinte: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles no campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz, portanto, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos contra eles, no caso contra Israel, em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E o rei deu ouvidos à voz do seu servo. E aconteceu que, passado 1 ano, exatamente como o profeta tinha dito, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar novamente contra Israel. Também os filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como os 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam toda a terra. E chegou o profeta novamente e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, todo este grande exército entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Novamente, né? 2 vezes é o recado que o rei recebe. Primeiro no versículo 13 e depois no versículo 28, uma profecia da parte de Deus dizendo para o rei de Israel que, muito embora o exército inimigo fosse um grande exército, Deus iria entregar aquele grande exército na mão dos israelitas. E esse texto que nós lemos desde o 13 até o 28 de propósito, porque em cima desse texto nós podemos refletir sobre 3 grandes verdades, e separei para hoje num primeiro momento, e pretendo, portanto, nos próximos 2 domingos, tecer mais alguma consideração sobre as outras verdades que podemos tirar desse texto. Mas a primeira verdade que a gente tira é justamente se encontra justamente no versículo de número 13, e que depois se repete no versículo 28. Semana que vem eu quero falar sobre o versículo 22 e versículo 23, se possível. Mas hoje quero me ater ao versículo 13, que diz que um profeta chegou para o rei de Israel, o rei Acabe, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste todo esse exército inimigo, toda essa grande multidão, hoje te entregarei nas tuas mãos, para que você entenda, para que você saiba, para que você conheça que eu sou o Senhor. E a mesma palavra repete-se no segundo embate, na segunda batalha, na segunda guerra, né, no versículo 28. Tá? A primeira verdade que a gente retira desse texto, e eu vejo isso em 13 e no versículo 28, é que nem sempre, irmãos, nem sempre Deus enxergará no homem motivos para ele abençoar. Eu não estou falando que ele não vai abençoar, eu estou dizendo que muitas vezes Deus abençoa sem ter visto no coração daquele que será abençoado algum motivo, algum mérito, algum merecimento. Nem sempre o homem, e você vai entender claramente, nem sempre o homem é merecedor
para falar a verdade, acho eu particularmente que quase sempre ele não é merecedor destas bênçãos. E eu quero, se eu pudesse colocar um título nesse sermão, eu não gosto muito de colocar título, sabe, irmão? Mas se eu pudesse colocar, e eu colocasse um título, eu colocaria: Por que Deus abençoa? Isso já inicia, isso já propicia, isso já proporciona a ti e a mim essa pergunta: por que Deus me abençoa? E você vai ver que é muito importante a gente entender claramente por que somos abençoados e por que Deus nos abençoa, para que a gente não entre num caminho perigoso, caminho este que já foi seguido por alguns homens que no passado foram abençoados por Deus e não entenderam, na verdade, por que estavam sendo abençoados, né? Então eu digo que nem sempre um homem que é abençoado por Deus, ou foi abençoado por Deus, em algum momento, ele foi merecedor, ou Deus, muito provavelmente, não encontrou nele, na pessoa, um motivo, né? uma virtude, uma motivação. Se, puxa, esse cara merece ser, sabe, abençoado. Eu vou abençoar ele. Ele é um cara muito bom. Ele merece essa bênção. Eu acho que normalmente não é assim. Eu acho que, em primeiro lugar, se nós pudéssemos responder, nós teríamos muitas respostas. Mas, evidentemente, eu não vou entrar em todas as respostas possíveis que nós poderíamos encontrar para explicar por que Deus abençoou alguém. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, e com toda a certeza é verdade, que muitas vezes Deus abençoa tão somente por amor ao seu nome, e tão somente porque Ele quer fazer conhecido o seu nome. Eu vou repetir. E eu me torno repetitivo para que realmente você não passe desapercebido aquele momento que você dá uma olhadinha para o lado e quando você voltou já foi falado. Então eu vou repetir. Muitas vezes Deus abençoa alguém não propriamente porque ele tenha encontrado motivo na pessoa de ser abençoado, mas por amor ao seu nome e porque Deus quer fazê-lo, o nome dele, conhecido. Então alguém recebe a bênção de Deus, mas no fundo, não era merecedor. E nós temos muitos casos na Bíblia em que isso acontece. Para que você entenda o que eu estou dizendo, você sabe quem era o rei Acabe, irmão? Poucas pessoas, não muitos, né? Talvez algumas pessoas saibam de quem a Bíblia está falando. Irmãos, o rei Acabe, ele não era uma bênção. O rei Acabe não era um homem temente a Deus. O rei Acabe foi o segundo pior rei de Israel. O segundo. Na história de Israel. Talvez Manassés foi o pior de todos, mas depois se converte no final. O segundo pior é Acabe. E Acabe não se converte, irmão. Mas eu vejo o versículo 13, a Bíblia dizer que Deus diz para esse rei mau, esse rei péssimo homem, esse adorador de Baal, a esposa de Acabe, que era Jezabel, era uma adoradora de Baal e certamente ele pegava carona, né, nos seus cultos, essa coisa toda. Deus diz para esse homem que não merecia ser abençoado,
que desencaminhou. E veja bem, irmão, não era só o rei, porque alguém podia dizer assim, não, mas a nação inteira estava bênção. Era só o rei e a nação não podia pagar pela idolatria ou pelo pecado do rei. Não, esse rei desencaminhou toda a nação. Não sei se você se lembra o combate que Elias tem no Monte Carmelo com os profetas de Baal. O povo não sabia mais quem era Deus, Baal ou Jeová. Então a esse adorador, a esse péssimo homem, esse péssimo rei que desencaminhava as ovelhas do Senhor, Deus disse para ele assim, eu vou entregar todo esse exército com quem você vai lutar nas tuas mãos. Irmão, não há como nós dizer, não há como nós escondermos, não há como nós negarmos de que Acabe foi abençoado por Deus. Deus não lhe deu uma vitória, Deus lhe deu 2 vitórias. Por quê? Porque ele merecia? Porque ele era bom? Não. O texto revela. Por isso que, irmãos, Bíblia não é para ser só lida. Bíblia é para ser lida e meditada. Nós temos que olhar para o texto, pensar. Sabe, porque quando a gente lê corrido assim, a gente deixa passar essas coisas. Como Deus pode abençoar alguém que não mereça? Essa é a questão. Porque se você for perguntar, vem cá, você acha que Deus abençoa quem não merece? A primeira resposta será, Deus não abençoa quem não merece. Mas ele abençoa, Acabe 2 vezes. E lhe deu uma grande vitória. Mas ele diz, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos esse exército, essa grande multidão, para que saibas, para que conheças, para que tenhas conhecimento, para que tu saibas quem eu sou. Então o objetivo não era propriamente dar uma recompensa pela vida justa que Acabe levava, pelas coisas boas que ele fez, mas ele queria que Deus, fosse conhecido do rei e de todo o exército. Então, por amor ao seu nome, Deus abençoa. Deus concede uma bênção. E você pode achar que isso não tem muita importância, isso não faz muita diferença. Irmãos, quantas pessoas se desencaminham por causa de bênçãos, que não se teve a compreensão, achando-se que era o bom, era o especial, por isso Deus o abençoou. Eu sempre gosto de citar o rei Uzias. Nenhum rei foi tão abençoado como o rei Uzias. Ele foi tão abençoado, que ele se achou melhor do que os outros. Sabe, porque ele recebeu tanta bênção, que ele provavelmente confundiu as coisas. Ele deve ter dito, eu sou uma pessoa especial, por isso que Deus me abençoou desse jeito. E aí ele vai fazer uma coisa que ele não poderia fazer, e ele termina os seus dias leproso, separado do seu povo, porque o leproso tinha que viver separado. Quando eu olho, por exemplo, se pudermos colocar o texto na tela, Isaías, por exemplo, 45, eu estou apresentando a base bíblica, onde eu vejo Deus abençoar um homem mau e Deus abençoar alguém que nem lhe conhece ainda, e existe isso. A bênção de Deus que não tem absolutamente nada a ver com merecimento, com mérito. O rei Ciro, que foi o rei usado por Deus para libertar o povo de Israel, Judá, lá do cativeiro na Babilônia. Deus usa o rei Ciro. E a profecia é antiquíssima. Através do profeta Isaías, Deus vai levantar esse rei. E a palavra, a profecia que foi guardada e muito provavelmente entregue a Ciro depois, quando ele passou evidentemente a existir, foi entregue a ele. E assim dizia a profecia. Isaías 45, versículo 1 até o versículo 6.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, e ele chama de ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Deus está profetizando, Deus está falando para um rei que não o conhecia, que estaria com ele, que o ajudaria, que o abençoaria. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e eu vou te dar os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Eu vou te abençoar, Ciro, para que possas saber. Olha o propósito, qual é a razão, qual é o motivo que Deus estaria abençoando essa pessoa? Para que você possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É porque eu amo o meu servo Jacó, no caso de Israel, o meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Olha só, irmãos. Deus abençoa alguém que nem sabe que está sendo abençoado por Deus, nem conhece Deus. Mas porque Deus queria abençoar Israel, Deus primeiro abençoa Ciro e o faz ele um rei forte. Faz o seu reino prosperar. Isso é bênção, irmão. Qual é o rei que não quer crescer, se tornar rico, poderoso? O seu reino se estender sobre toda a terra. Isso concede a Ciro, para que através dele, Ciro fosse usado por Deus para libertar o povo que estava em cativeiro, que estava em exílio. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, eu vou te fortalecer, vou te dar força, ainda que tu não me conheças. Muito embora tu não me conheces. Nós estamos vendo Deus abençoar um homem mau, Deus abençoar um homem que não lhe conhecia, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Então aqui nós vemos uma das razões porque Deus pode abençoar alguém, não por causa da pessoa, mas por causa do seu nome, para que o seu nome seja conhecido. Numa outra possibilidade, Deus pode abençoar, sim, o seu povo, e novamente, não propriamente pelas qualidades do povo, pelos méritos do povo, pelas virtudes do povo ou de alguém, mas para honrar a sua palavra. Deus empenha a sua palavra, e alguém que não é aquela pessoa toda, mas confia na palavra, obedece a palavra, e Deus, para honrar a sua palavra, Deus o abençoa. Não propriamente pelas qualidades da pessoa, mas por causa da sua palavra. Não sei se os irmãos estão acompanhando a leitura bíblica deste ano. Nós já entramos em Números, né? Mas quando a gente olha ali em Levítico, é um texto interessante e que chama a atenção, ou nos chama a atenção. Levítico 26, versículo de número 3. E ali nós vemos Deus empenhar a sua palavra. Irmãos, Deus está lidando com um povo difícil, que é o povo de Israel. Um povo que murmurava, um povo que fazia tantas coisas, né? Mas Deus coloca uma condição. E a condição era o seguinte, versículo 3. Levítico 26 e 3. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade.
e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, comereis o vosso pão, a fartar, habitareis seguros na vossa terra, darei paz na terra, darei também paz na terra, dormireis seguros, não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada, e para vós olharei, e vos farei frutificar, vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por povo. E quando você vai ver, é um empenho da palavra de Deus, Deus empenhando a sua palavra, e quando a sua palavra é obedecida, por amor à sua palavra, porque Deus zela para cumprir a sua palavra, Deus abençoa. A ênfase, o foco não é propriamente na virtude das pessoas, aliás, não é nem um pouco, o foco sempre é em Deus. Então Deus abençoa para ser conhecido, para ser temido. Deus abençoa porque Ele honra a sua palavra empenhada. Quando Ele manda os discípulos ou apóstolos pregarem o seu evangelho, no início de tudo, quando a igreja começa, e Deus manda, né? E os discípulos saem pregando o evangelho, a palavra de Deus, assim como Ele mesmo havia recomendado. E Deus, através dos seus apóstolos, Ele começa a operar grandes sinais. Pessoas passam a ser abençoadas. Cego começa a enxergar. Coxo começa a andar. Morto começa a ressuscitar por intermédio dos apóstolos, irmãos. Porque os sinais que Jesus fez no início, eles têm prosseguimento com o ministério dos apóstolos. Mas você vai perceber que os sinais, as bênçãos que Deus concede àqueles que ouvem o evangelho, não é propriamente porque aquelas pessoas eram pessoas especiais, porque mereciam. O cego não passou a ver porque era uma boa pessoa. O cego passou a ver porque muitas pessoas que estavam ao redor dele estavam ouvindo o evangelho que estava sendo pregado. E para confirmar o evangelho que estava sendo pregado, Deus abençoava para que as pessoas ligassem as coisas e pudessem receber no seu coração a confirmação de Deus, dizendo: esta é a minha palavra que está sendo pregada. E para mostrar a vocês que a minha palavra é a verdade, esta é a verdade, que somente meu filho pode salvar, eu vou confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. Então as bênçãos que muitas pessoas recebiam não era propriamente pelo valor das pessoas, mas por causa da sua palavra. Jesus tinha empenhado essa palavra: olha, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Agora você imagina, Filipe, ele chegava em Samaria, né? E as pessoas acreditavam, criam no evangelho. Mas sabe por que as pessoas criam no evangelho? Claro que Deus, através do Espírito Santo, Ele pode convencer a verdade a um coração, independentemente dessa pessoa ver sinais. Mas neste caso, especificamente, no início da igreja, grande parte das pessoas criam no evangelho porque viam as coisas acontecerem. O propósito de Deus era assinar embaixo a mensagem pregada pelo apóstolo. E a mensagem, ou a assinatura de Deus, era a bênção que Ele concedia. Levantando um coxo, abrindo, né, os olhos do cego. Vocês se lembram aquela redadazinha que Pedro deu, a primeira, que só ganhou 3.000 almas, num discurso? Vocês se lembram o que desencadeou aquilo?
Vocês não sei se lembram, né? Pedro e João estavam entrando no templo e havia um coxo. O coxo olha para Pedro. Pedro entendeu que ele estava pedindo uma moeda, pedindo uma esmola. E Pedro diz assim: olha, não tenho ouro, não tenho nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro nem prega o evangelho para ele, irmãos. Pedro diz assim: olha, levanta em nome de Jesus. O cara levantou na mesma hora, saiu pulando. Todo mundo conhecia. Você acha que isso não foi uma coisa totalmente projetada por Deus? Um cara que era conhecidíssimo naquele vilarejo, naquela cidade, todo mundo conhecia aquele cara, ficava na porta ali, na entrada, sentadinho, como a gente vê nas ruas, aquele que já é conhecido, que fica lá pedindo esmola, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê o lugar, conhece o lugar dele, e aquele homem pula, começa a saltar, as pessoas ficam atônicas, abre-se a oportunidade para se pregar o evangelho. Então o propósito de Deus, nesses casos, é tão somente fazer com que a sua palavra, no caso o evangelho, fosse conhecido. E sempre a assinatura de Deus embaixo daquilo que eles falavam era a confirmação através de sinais. Olha só, Atos capítulo 8, versículo 4. Quando nós saímos da igreja hoje, nós vamos pensar seriamente por que Deus nos abençoa. Sabe? Por isso a necessidade da nossa humildade diante de Deus. E de sermos pessoas mais disponíveis a abençoar também os outros. Versículo 4 diz assim: mas os que andavam dispersos, quem que era aqui, irmão? Os discípulos em Jerusalém, que por causa da perseguição, depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição na igreja, e todos saíram de Jerusalém, porque houve uma grande perseguição, e na cidade ficaram só os apóstolos, mas os discípulos todos saíram, e foram dispersos, e iam por toda parte. Versículo 4, fazendo o quê? Anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Irmãos, versículo 6. E as multidões, unanimemente, todos que ouviam, irmãos, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê que eles pregavam? Ou por que eles prestavam atenção? Hoje em dia, né, estão dentro da própria igreja, muitas vezes se vê, né, pastor falando, as pessoas conversando, as pessoas olhando para o lado, as pessoas olhando para o celular, né? As pessoas ficavam, irmãos, espantadas, e não era uma mensagem assim, muito cheia de floreio. Paulo diz que a mensagem do evangelho para os gentios, para os gregos, né, ele chega a dizer que é loucura. Não era uma mensagem muito, né, entusiasta. Mas quando ele começa a pregar, Filipe, eles prestam uma atenção absurda, irmãos. Aquilo começa a entrar na mente, na alma deles. Descendo Filipe, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, sabe quais são os sinais aqui? Muita gente era curado. Muito possesso era liberto. Puxa, Deus abençoava os coxos, os cegos, os endemoniados, porque os amava. Deus, ele confirmava a sua palavra do evangelho através dos sinais. Pouca gente sabe, ou não todas as pessoas, perdão, nem todas as pessoas sabem, mas a grande função dos milagres que nós vemos em Atos dos Apóstolos era a forma que Deus, porque Deus é criativo, irmão, Deus faz da forma como quiser, mas uma das maneiras que Deus fazia para que a mensagem fosse recebida era curar pessoas, ressuscitar morto, expulsar demônio. Olha só o que dizia, versículo 7, por quê? Porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham. As pessoas eram libertas, irmãos. Deus abençoava um possesso, 2 possessos, 3 possessos.
Deus abençoava uma família inteira. Deus curava um enfermo. Por quê? Porque eram pessoas boas. Não, porque a palavra dele estava sendo pregada e ele confirmava a palavra do Evangelho através dessas coisas. E saíam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos sinais, muita bênção, irmão, para confirmar a palavra. O propósito de Deus em abençoar, vamos dizer assim, né? Eu acho que Filipe se achava um cara abençoado porque ele via a confirmação de Deus no seu ministério. E é isso muitas vezes, né, ou deveria ser sempre, aquilo que deseja um homem que prega o evangelho, um evangelista. Eu não sei se você sabe, mas não é raro o que eu estou falando, especialmente num passado recente, dos grandes ministérios evangelísticos, de grandes evangelistas. Não falo de pastores, tá? De igreja, eu falo de ministérios evangelísticos. Era muito comum estar atrelado ao ministério evangelístico o dom de cura, porque é justamente isso que acontecia. Muitas pessoas recebiam o evangelho porque viam os sinais. Então Deus, ele confirmava, era um selo. Como Paulo diz, olha, o selo do meu ministério, ele não fala lá na sua carta, né, que o selo, a garantia do seu ministério estava justamente naqueles sinais que ele operava, quer dizer, era a assinatura de Deus. Não era porque fulano de tal que foi curado, fulano de tal que foi curada, porque Deus via nessas pessoas qualidades. Não, porque Deus queria honrar a sua palavra. Então, no caso aqui, o propósito era simplesmente confirmar, né, a mensagem, a pregação do evangelho. Muito bem. E aí, falamos lá do homem lá do Velho Testamento, falamos da igreja primitiva, das coisas que Deus fazia, mas nos interessa, pode alguém dizer, que Deus nos abençoa. Por que Deus abençoa? Quando nós falamos em igreja, nós não vamos sair desse caminho. Sabe? Jamais assente ou aceite, né, no seu coração a ideia, o pensamento de que você é abençoado porque você é muito bom. Porque você é aquele cara que merece. Isso é muito perigoso. E eu vou abrir um parênteses. Por que é perigoso nós confundirmos a coisa e nós não sabermos que Deus pode me abençoar, independentemente até da minha condição de estar vivendo com uma vida muito regrada? É claro, eu seria louco de não dizer, por exemplo, que Deus abençoa, porque Deus atende a oração. Né? Você ora, e Ele empenha a sua palavra. E a palavra dele diz, se você orar, você me buscar, você será ouvido. Então Deus, Ele abençoa também, nesse caso, não propriamente pelas qualidades da pessoa, mas porque Ele quer honrar a palavra, onde Ele empenhou, que Ele disse que se a pessoa orar, Ele iria atender. Mas as pessoas muitas vezes não oram. As pessoas não buscam, as pessoas pedem oração para os outros, mas muitas vezes ele mesmo não quer pagar o preço da oração. Eu não vou dizer para você que alguém que seja um crente fiel, um crente que agrada o coração de Deus, um crente que faz tudo para honrar a Deus, que Deus até não o recompense, mas eu quero dizer que existe muito fora disso, e que Deus também abençoa. Se nós formos pensar como igreja, na maior bênção que Deus nos concedeu, nós vamos cair na mesma linha. Qual foi a maior bênção que você recebeu na sua vida? E você coça a cabeça, puxa, deixa eu pensar, talvez, puxa, recebi tanta bênção. E eu vou dizer, puxa, você não sabe qual foi a tua maior bênção? A tua maior bênção foi o dia que Jesus te salvou. Que Deus te deu salvação. Esta foi efetivamente a maior bênção. E o que você tinha para proporcionar a Deus a nível de estímulo? O que você ofereceu a Deus? Qual era a virtude que Deus viu em você, em mim? Que valor Deus viu em mim para dizer, esse cara merece ser salvo?
O que ele via em nós? Ele via pecado, irmãos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A maior bênção da nossa vida, agora eu falo de igreja, porque eu não estou falando de Velho Testamento, eu estou falando da nossa realidade. A maior de todas as bênçãos que nós recebemos não foi por merecimento, foi pela graça, foi pelo amor. Aliás, foi por merecimento, sim, mas não nosso. Foi por merecimento de Cristo. E é isso que as pessoas esquecem. Por mais dedicado que eu seja, por mais fiel que eu seja, eu sempre continuarei sendo pecador. Eu continuarei pecando todos os dias. Eu vou falhar todos os dias. Mas as bênçãos que Deus me concede pelos méritos de Cristo na cruz. Por isso eu não posso jamais achar que eu sou um cara abençoado porque eu estou muito bem. Aquele irmão, tadinho, está numa prova direto. Irmão, toma cuidado, olha para mim, eu sou uma bênção, eu sou abençoado. Eu não estou falando brincadeira não, irmão. Isso eu tenho história que eu presenciei. Nunca me esqueço. Alguns anos atrás, não aqui, quando nem era pastor ainda, e numa igreja, e eu posso dizer para você que numa igreja onde eu congreguei, um determinado irmão se converteu. Ele se converteu. E foi uma coisa interessante, porque realmente foi um testemunho bem forte. A mudança de vida dele, sabe? A gente via que realmente era uma coisa assim, diferente, né? E eu quero dizer para você, irmão, que Deus começou a abençoar esse irmão de uma maneira assim que surpreendeu. E eu quero dizer para você, que eu falei lá no início, que muitas vezes Deus abençoa alguém para que o seu nome seja conhecido. Muitas vezes eu quero dizer, Deus pode abençoar a sua vida, para que os da tua casa olhem para você e entendam e saibam que o Deus que tu serve é um Deus poderoso, para que o nome dele seja conhecido no meio dos teus também. Não sei se foi o caso desse irmão, mas esse irmão começou a abençoar, e um dia ele pediu a palavra para o pastor. E eu estava nesse culto, irmão. E ele pegou o microfone. E ele começou a falar das bênçãos dele. E ficou nitidamente claro. Por isso, e era um crente muito novo, muito provavelmente ainda não tinha sido instruído. Eu não me lembro, na época do nosso pastor, ter falado sobre isso, né? E o diabo ter iludido ele de que aquilo que ele recebia da parte de Deus, ele recebia por merecimento. Bom, se eu recebo por merecimento, eu sou melhor do que aquele que não recebe. Aparentemente, não é essa a lógica que se trava na cabeça de alguém? Se Deus me enche de bênção, e eu olho para um irmão ao lado e eu vejo só luta na vida dele, e eu acho que eu estou recebendo por merecimento, bom, ele não recebe porque ele não merece. E eu quero dizer para os irmãos que esse irmão pegou um microfone, me lembro como se fosse hoje, no culto, irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, me veio isso tão claro, né? E olha que já vi tantas coisas em 30 e poucos anos de fé, e ele apontou o dedo para a igreja. Irmãos, ele não era nem um diácono na igreja. O pastor ofereceu a ele a oportunidade dele falar, porque achou que ele ia simplesmente dar um testemunho, né? E ele apontou o dedo para a igreja, depois de ter deixado claro para a igreja que ele achava que as causas da sua bênção era, sabe, a sua atitude agora, né? Então, agora sou um santo, no sentido pejorativo da palavra, não peco mais, sou perfeito, eu ando na linha, então eu mereço. Igreja, olhe para a sua vida, o irmão. Olhe para a sua vida. Veja como é que está a sua vida. Que miséria você tem passado, que luta você tem passado, irmãos. Olha só, irmão, que heresia braba. Nem uma coisa nem outra. Nem ele era abençoado porque era bom, e nem os irmãos que estavam passando luta porque eram maus. Talvez fosse até o contrário.
E esse irmão desceu do púlpito, o pastor ficou quieto, mas eu não me contive. E eu era, na época, se não me engano, vice-presidente da igreja. E eu cheguei para o irmão no canto. Eu disse, irmão, para aí. No canto, não na frente das pessoas. Ah, mas eu fui assim, não com ira, não com raiva, mas eu fui assim, sabe, com aquele, já com sangue de pastor em cima do cara. Eu fui com sangue de pastor, irmão. O que tu está dizendo, cara? Que besteira tu está falando? Mas por quê, irmão? Cara, tu está redondamente enganado. Tu não é essa pessoa que tu pensa. Os motivos que tu tem sido abençoado não são os motivos que tu imagina. E essas pessoas que você apontou, que eu não sei a quem que você está se referindo, são pessoas muito provavelmente melhor do que você. Irmão, levou 2 anos, irmão. Sério que eu estou falando. Eu não profetizei, não. Eu falei uma coisa que é verdade. Em menos de 2 anos, esse irmão perdeu absolutamente tudo, se desviou e depois ficou batendo de igreja em igreja. Nunca me esqueço dessa situação, sabe? Então aquela coisa de o cara ser abençoado, mesmo porque Deus me abençoa, né? Então ele começa, se ele não for educado nesse sentido, se ele não for orientado, se ele não perceber que ele é abençoado, não porque ele mereça, assim como ele não mereceu a salvação, ele recebeu salvação e as outras bênçãos, quer espirituais, quer materiais, nos são concedidos porque nós estamos ligados a Cristo. São os méritos de Cristo alcançados na cruz do Calvário. Deus nos abençoa não por nossa causa, mas por aquilo que seu Filho fez por nós. Porque seu sangue foi derramado sobre nós, porque a sua justiça veio sobre nós, porque fomos justificados nele, em Cristo. Por isso Deus nos abençoa, não porque mereçamos. Não porque mereçamos. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, irmão, para deixar bem claro: nem toda bênção vem de Deus, tá? Independentemente de ser merecedor ou não, existe muita bênção que não procede de Deus, ou perdão, tem muito crescimento, tem muita prosperidade, tem muito progresso que não vem de Deus. Hoje nós não tínhamos conversado ainda, mas o pastor Daniel disse que seguramente existe no mundo hoje pessoas muito mais poderosas financeiramente do que os crentes. Porque eles são abençoados? Não, ali não é bênção, irmão. Porque jamais poderemos confiar que Deus abençoe algo que seja ilícito, proibido, imoral, desonesto. Jamais. E para falar a verdade, os poderosos deste mundo cresceram às custas de injustiça, às custas de improbidade, de desonestidade, de mentira, de deslealdade, por serem infiéis a compromissos, por serem caloteiros. Dário Cano, quem trabalha em determinadas áreas do segmento do comércio sabe que muita gente cresce e dá um estouro, porque deixa muita gente, com perdão da palavra, com as calças na mão, porque são desonestos. Isso não é bênção, irmão. Existe muita gente que alcança fama, se torna famoso, às custas de quê? De se vender, de se corromper. Há poucos dias atrás eu estava recebendo, não sei quem foi que mandou, o depoimento de um ex-ator de uma emissora grande aí, da televisão. Então ele contando a história, a luta que foi para ele alcançar o seu primeiro papel como ator naquela emissora. E foi um grande sucesso, ele disse. Foi um grande sucesso. E ele já se preparando para conseguir um próximo papel num outro programa, numa outra novela.
Ele disse que nessa emissora, 11 diretores, 11, todos homens, o assediaram e colocaram em posição no sentido da sexualidade, senão ele não conseguiria fazer o segundo papel. E ele teve peito para nunca mais fazer um papel naquela emissora. E realmente nunca mais fez. Mas muita gente que alcança o estrelato, muita gente que alcança o pedestal, alcança às custas de se vender, de se entregar. Isso não é bênção. Não esqueça, Deus pode abençoar alguém que você não consegue entender, como no rei Acabe. Puxa vida, eu sou um cara que sofre, eu sou um cara que batalha, eu sou um cara fiel, e eu vejo aquele cara. E eu estou falando de bênção, irmão. Não estou falando de coisas que ele consegue desonestamente, né? Pelo crime, pelo roubo, pela mentira, pela falsidade, não. Não sinta, né, ressentimento, não sinta a mágoa de Deus, porque muitas vezes você não vê o que você desejaria na sua vida. Porque você diz, puxa, mas eu faço isso, faço aquilo, me empenho, como se a bênção fosse uma recompensa obrigatoriamente das tuas virtudes. As bênçãos de Deus que recebemos, a maior de todas, nós recebemos sem merecimento nenhum, a maior de todas. E eu acredito que boa parte delas também é por mérito de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele vai terminar a sua carta aos Filipenses, nós vamos chegar lá no capítulo 4, estamos chegando quase lá, né? Paulo diz assim, eu tenho por certo que Deus vos suprirá todas as vossas necessidades, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Por causa de Cristo, porque vocês estão ligados a Cristo, vocês serão abençoados. E Ele sim, Ele merece. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é o nosso Salvador. Fique de pé em nome de Jesus amado. Nosso Deus e Pai bendito, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre ainda nas próximas horas, Deus, esta palavra. Que possamos ser incomodados pelo Teu Espírito e que possamos sinceramente, Senhor, responder a nós mesmos, por que somos abençoados? Por que nos tens abençoado? Senhor, nós sabemos que se fôssemos depender das nossas virtudes, das nossas qualidades, nós estaríamos para sempre, para toda a eternidade, separados de Ti. Não viste absolutamente nada em nós que pudesse mover o Teu coração. Fomos salvos tão somente pelo Teu amor e pela Tua graça. E sabemos também, Senhor, que amor, o Teu amor especialmente, não tem absolutamente nada a ver com as nossas qualidades. Tu nos amas como nós somos, pecadores, falhos. E mesmo assim nos amas. Por Tua graça, é favor imerecido. Mas quando nos unimos a Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, quando olhas para nós, olhas para Teu Filho. Quando olhas, ó Deus, para as nossas falhas, Tu vês em nós as virtudes de Teu Filho. Por isso nos abençoas. Por causa de Jesus Cristo. A Ele, ó Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Ti, ó grande Rei dos Reis, nosso amado Salvador, a Ti toda a honra e toda a glória. Porque por Tua causa nos ligaste ao Pai, nos uniste a Ti, e por Teus méritos somos abençoados sempre. Nossas orações são ouvidas, Teu Espírito Santo nos consola, independentemente das nossas falhas, independentemente dos nossos defeitos,
Obrigado, Senhor. Te peço, ó Pai, que Tu nos leve em paz. Que esta palavra nos traga paz. Alguém já disse, Senhor, que nós não precisamos demonstrar a Ti quem somos. Tu sabes quem somos. Mas também sabes, ó Deus, que estamos ligados a Jesus, Teu Filho. Tu sabes, ó Deus, porque Tu mesmo fizeste habitar em nós o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens concedido, especialmente por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, sendo que não merecíamos. Leva-nos, ó Deus, em paz. Leva-nos, ó Deus, na Tua proteção. E mais uma vez te digo, ministra esta palavra ao nosso coração, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Assim nós oramos, Deus. Amém e glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? É Ele que merece. Ele é o merecedor. Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra. Por isso nós somos abençoados por causa dele. Amém? Vá na paz do Senhor, amado. Deus abençoe.